Nessa aula, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os dois maiores exemplos que a gente tem do absolutismo, que são o absolutismo que aconteceu na Inglaterra e também que aconteceu na França. Tá? Então a gente vai ver um pouco mais sobre as características específicas desses dois países, né, desses dois reinos que acabaram se tornando nos principais exemplos que a gente tem do poder absoluto do rei. Então, só lembrando com vocês, o que é absolutismo? É o poder absoluto do rei. É quando o rei governa e não existem limites para o seu poder. E a gente tem alguns teóricos que defendem essa ideia do absolutismo, como Nicolau Maquiavel, né, que escreveu o livro O Príncipe, Os Fins Justificam os Meios, é melhor ser temido do que ser amado. Thomas Hobbes, né, que escreveu o livro chamado Leviatã, no qual ele diz que o homem é o lobo do homem e para evitar o caos social a gente precisa ter um governante, e Jacques Bossuet e Jean Baudin, que defendem a ideia do direito divino, ou seja, né, o rei governa dessa maneira porque Deus quis que ele governasse dessa maneira. Tá? Então, esses são os principais teóricos que você tem do absolutismo. O primeiro país que a gente vai estudar, que vai falar sobre o absolutismo, é a Inglaterra. Tá? Então, algumas características aqui. A Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre Inglaterra e França, ela serviu como uma espécie de catalisador da formação da monarquia nacional, do Estado Nacional na Inglaterra. Ou seja, a necessidade da formação de um exército unificado para combater os franceses na Guerra dos 100 Anos fez com que o governante da Inglaterra se transformasse num governante mais forte. Mas, depois do período da Guerra dos 100 Anos, você tem um conflito que acontece entre duas grandes famílias na Inglaterra, que é chamada de Guerra das Duas Rosas. Né? O que foi essa Guerra das Duas Rosas e por que ela tem esse nome? Né? Então você tinha duas famílias importantes dentro da Inglaterra, a família de Lancaster e a família de York, e cada uma dessas famílias tinha como símbolo, como brasão da sua hieráldica, uma rosa. Tá? Então deixa eu só explicar um pouquinho mais isso. As famílias nobres de antigamente, elas tinham como principais símbolos, elas tinham como um dos elementos das famílias deles símbolos, como brasões, né, brasões de armas, né, que era uma espécie de símbolo que representava aquela família. Podia ser uma cor, podia ser um determinado padrão, né, de xadrez, por exemplo, podia ser um animal ou podia ser, nesse caso dessas duas famílias, uma rosa. Né? Então você tinha a família de Lancaster, que o símbolo dessa família era uma rosa vermelha, e a família de York, que o símbolo da família de York era uma rosa branca. E a guerra entre essas duas famílias, né, pelo poder da Inglaterra, é conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Como é que terminou a Guerra das Duas Rosas? Como é que terminou esse conflito? Com a união dessas famílias, né, um casamento que juntou a família de Lancaster e de York e acabou gerando uma dinastia que nós chamamos de dinastia Tudor, da qual o governante mais importante de todos é o Henrique VIII, aquele cara que aparece lá em cima, que nós ainda vamos estudar quem foi o Henrique VIII e principalmente quem foi a sua filha, Elizabeth I, a rainha da Inglaterra. Tá? Então, essa Guerra das Duas Rosas promoveu a união entre essas duas famílias que gerou essa dinastia chamada de Tudor, que é a principal dinastia com poderes absolutos dentro da Inglaterra. E todo o esquema, né, de como que esse poder do rei vai ser limitado dentro da Inglaterra, a gente vai ver nas revoluções inglesas mais tarde, né, que é um outro conteúdo que nós ainda vamos ver, que vai explicar um pouquinho melhor, né, como é que é o poder do rei até hoje dentro da Inglaterra. Tá? Então isso a gente vai estudar um pouquinho mais tarde. Na França, a gente tem a dinastia dos Bourbon, que vai ser a principal dinastia aí que vai exercer o poder absoluto. E dentro desses governantes da dinastia francesa, né, dinastia de Bourbon, a gente tem o principal governante, que é o Luís XIV, tá? Que é esse sujeito que aparece aqui do lado. Tá? Então tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês a respeito do Luís XIV, né, antes da gente estudar um pouco mais sobre ele. Então, primeira coisa, o rei, quando ele aparecia em público, ele não aparecia como uma pessoa qualquer. Ele precisava aparecer todo paramentado, ele precisava aparecer montado na drag, né? Porque se ele aparecesse como um cidadão comum qualquer, ele não se distinguiria dos outros.
Então você tinha aparições públicas do rei, e o rei, quando ele aparecia em público, ele precisava aparecer alguém como um personagem, não quem ele realmente era, mas ostentando uma série de símbolos de poder. Então, essa imagem aqui do lado, você tem uma representação de como deveria ser uma aparição pública do rei Luís XIV, tá? Então, começando de baixo para cima, né? Então, primeiro, os reis eles usavam salto, tá? Então, o salto ele era um acessório masculino nesse tempo. As pessoas começaram a usar salto para andar por cima da lama e das fezes e estrume no meio das ruas. Isso acabou se transformando num símbolo da nobreza, né? Inclusive, o Luís XIV e o Luís XV, o seu filho, eles tinham uma série de sapatos, uma coleção gigantesca de sapatos, todos paramentados, todos decorados, todos bonitos, tá? Depois ele usava leg branca, tá? E ele também usava toda essa capa, tá? Então os símbolos da flor de lis, eles são todos bordados com fios de ouro. Todo o interior dessa capa que ele está utilizando é feito de pele de arminho, que é um tipo de animal bem fofinho, que você pode pesquisar depois, tá? O arminho, eles usavam muita maquiagem no rosto, principalmente para esconder as marcas de varíola ou de outras doenças, tá? Então os caras eles ficavam com o rosto todo marcado. Se o cara ficava com varíola, ele ficava cheio de buracos no rosto que eles escondiam com pó de arroz e outros tipos de maquiagem. Usavam blush, tá? Porque bochechinha rosa era considerado para ele sinal de saúde, sinal de beleza, né? Ele colocava peruca, então isso não era o cabelo dele, eles montavam um cabelo de peruca para ele parecer maior, para ele parecer mais majestoso, e ele ainda vai ostentar uma espada como símbolo de poder e o cetro como símbolo de poder. Então, tudo isso é uma montagem que você faz, tá? O cara tá montado na drag mesmo, que era uma forma de parecer ser alguém, tá? Como uma espécie de ostentação de poder, como uma espécie de símbolo de poder. E o Luís XIV, ele foi responsável pela construção do Palácio de Versalhes. Tá? Então, o que é esse palácio? Nos arredores da cidade de Paris, você tem uma pequena cidade chamada de Versalhes, onde o Luís XIV mandou construir um grande palácio. Esse palácio, né, você tem ali do lado a imagem de como é que é esse palácio. Ele tem aproximadamente 1.400 quartos. Tá? Então, cada um dos quartos aparece como aquela imagem que você tem lá. Tem a cama, tem o dossel em volta, tá? E você tem essa cortininha em volta. Você tem todos os corredores decorados com madeira coberta com ouro, com castiçais feitos de cristal, né? Com lustres, com peças decorativas, com quadros, com tapeçarias. Os portões de Versalhes, eles são folheados a ouro. Eles têm jardim com chafarizes, eles têm jardim com um labirinto. Toda a jardinagem do Palácio de Versalhes ela era muito bonita, impecável. Então esse palácio ele era um grande símbolo da ostentação do poder de Luís XIV. E nesse Palácio de Versalhes se reunia o que nós chamamos de sociedade de corte. O que significa isso? Então o Luís XIV ele escolhia alguns nobres para que eles vivessem no Palácio de Versalhes. E esses nobres que viviam em Versalhes, eles formavam a corte. Tá? A corte são esses nobres escolhidos que orbitavam em torno do rei. Existia uma série de rituais que precisavam ser feitos todos os dias, que mostravam quem que era quem dentro da sociedade de corte. Né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir o Ritual de Acordar a Princesa, que faz parte de um filme chamado Maria Antonieta. Então, todos os dias, a princesa era acordada por outros nobres, e a pessoa mais nobre que estava lá na sala tinha o privilégio de ajudar a princesa a se vestir. E essa nobreza toda, ela orbitava esse palácio de Versalhes, puxando o saco do rei, porque era dependente do rei. Porque o rei dava mesada para todo mundo, o rei pagava para todo mundo estar lá, pagava as contas de todo mundo. Então essa sociedade de corte ela era formada por uma nobreza que era dependente do rei. E para que essa nobreza pudesse se diferenciar das outras pessoas, dos serviçais, dos camponeses ou da burguesia, por exemplo, que o burguês era rico, mas ele não tinha berço, ele não tinha categoria, ele não tinha nascimento, começou a surgir um manual de comportamento, que nós chamamos de etiqueta,
A etiqueta ela surge nessa sociedade de cortes para mostrar quem são as pessoas que têm nobreza, que têm categoria, que têm berço e que sabem se comportar. Elas sabem se portar à mesa, elas sabem como usar os talheres, elas sabem como usar os copos, como tomar vinho, elas sabem como cumprimentar as pessoas, elas sabem como dançar, elas sabem como se vestir, elas sabem se portar bem. E a etiqueta era uma forma de mostrar quem era nobre e que se destacava dentro dessa sociedade de todo o resto que não tinha essa forma de etiqueta. Tá? Então a etiqueta surge nessa sociedade de cortes, cujo principal símbolo era o Palácio de Versalhes, construído por Luís XIV. E esse Luís XIV tem duas expressões a respeito dele. Primeiro, ele era considerado o Rei Sol. Tá? Por que Rei Sol? Durante esse período, você tem aí o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. Então, a teoria heliocêntrica diz que o sistema solar tem o Sol no centro e tudo gira em volta do Sol. Então, Luís XIV seria como o Sol da França. Ele era o centro da França. E tudo girava em torno dele. A sociedade de cortes girava em torno do Luís XIV. Tá? E uma outra expressão do Luís XIV, né, o que ele falou foi: o Estado sou eu. Tá? O que significa Estado? Estado é tudo aquilo que compõe o governo. Então, as pessoas que fazem as leis, a própria lei, o judiciário, que é quem julga as leis, os funcionários públicos, a economia, tudo isso forma o Estado. E o que o Luís XIV disse foi: quem manda em tudo isso sou eu. Eu sou o Estado, eu sou a lei, eu sou o governante, eu faço o que eu quiser. Tá? Não existem limites para o meu poder. Tá? Então essa é a principal frase que sintetiza aí o governo de Luís XIV como símbolo aí do absolutismo. Beleza, pessoal? Então é isso que eu gostaria que você entendesse sobre o absolutismo na França e o absolutismo na Inglaterra. Abraço!